és o leão da tribo de Judá. As trevas se vão, barreiras se vão, só por causa da tua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, só por causa da tua luz. Ele é estrela da manhã, Ele é estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge nesse lugar. Então nós estamos na Escola de Profetas. Hoje o tema da aula é discernimento espiritual. Boa noite a todos os irmãos. O tema de discernimento espiritual, na verdade, eu acho que é um tema que ele esteve dentro de todos os temas que nós abordamos, se a gente for ver. Porque em todos os temas que a gente abordou, em todas as aulas, teve alguma questão de discernimento espiritual. Não tem jeito. Teve. Quando a gente falou de maturidade espiritual, quando a gente falou sobre intimidade, né, que a gente falou de oração, a gente falou sobre a história da igreja, o início da igreja, quando a gente falou sobre a oração intercessória, aqueles períodos de intercessão antes das guerras que vieram. Tudo isso teve o discernimento espiritual, porque discernimento espiritual é discernir, e discernir os espíritos. Amém? Então, o discernimento espiritual é um dom que é concedido por Deus aos seus servos. E é concedido para que nós façamos a vontade dele. Amém? E na aula passada nós falamos sobre maturidade espiritual e também superficialidade espiritual, né? Pessoas superficiais que acabam cometendo erros que não era para cometer, aquele negócio de ficar só no raso. Tá bom, só isso aqui, não se aprofunda, não mergulha, não quer entender por completo aquilo que o Senhor tem para a igreja, o que o Senhor tem para ele. Tem pessoa que chega na igreja que fica 40 anos como membro e nunca se aprofunda e não vira um diácono, um levita, um presbítero, um pastor, não cuida de pessoas, que é também um sinal do amadurecimento espiritual, é quando você começa a cuidar de pessoas. É o maior sinal que existe do amadurecimento espiritual, é o cuidar de pessoas. Amém? E na aula passada, quando a gente falava sobre a maturidade espiritual, eu usei uma passagem que se encontra lá em 2 Crônicas, no capítulo 18. E nessa passagem também serviria para hoje, por exemplo, para falar de discernimento espiritual. Porque se vocês se lembram, nessa aula a gente falou sobre uma situação onde o rei Acabe e o rei Josafá iriam para uma batalha em Ramote-Gileade, e eles consultaram os profetas para saber se era do Senhor deles irem e se eles teriam vitória. E aí os profetas estavam profetizando algo lá: não, você vai vencer, e você vai fazer isso e vai fazer aquilo, e você vai humilhar e vai tomar a cidade e tudo mais. E aí o rei Josafá fala: não tem outro profeta para a gente se consultar? E aí eles falam assim, aí o Acabe fala assim: tem um profeta aí, mas ele sempre fala mal de mim. Quer chamar ele? Aí o Josafá fala: não, chama esse daí que eu quero. Aí chama Micaias, o profeta, e Micaias vem, e Micaias ele tem um discernimento. Por que ele tem um discernimento? Ele discerne que havia um espírito de engano que estava usando os profetas ali. Ele tem a revelação da parte de Deus, que Deus
nos céus permitiu que o espírito de engano viesse sobre os profetas e falasse através das bocas dos profetas, para que Acabe fosse destruído, porque havia um jugo a vir sobre Acabe. Acabe era ímpio, Acabe foi uma desgraça para Israel. Acabe foi, acho que o pior rei que teve em Israel foi Acabe. Sinceramente, foi o pior rei que teve em Israel, foi Acabe. Ele foi pior do que Jeroboão. Ele foi pior do que Salomão nos tempos de idolatria dele. Acabe foi um tormento, ele matou profetas. O próprio profeta Elias tem que correr de Acabe, né? Um profeta que fazia cair fogo dos céus teve que correr de Acabe. E assim, Deus, ele fala assim, eu vou trazer jugo sobre esse homem aí. Eu não sei porque Josafá está fazendo aliança com ele, porque eu gosto de Josafá, Josafá me ama também, me serve, mas está fazendo aliança. Então a gente vê um discernimento espiritual sobre Micaias, que Micaias, tem um espírito de engano aqui que está usando a boca desses profetas todos. E ele confronta os profetas, e a gente vê que tem um profeta lá chamado Zedequias, se eu não me engano, ou Ezequias, que confronta Micaias e fala: o Espírito do Senhor saiu de mim, foi para você quando? Ele é arrogante até, ele é prepotente, ele é um cara assim, totalmente contrário ao que o Senhor fala sobre a humildade, né? E a gente vê que Micaias, ele tem ali um discernimento espiritual, ele tem uma revelação, ele vê esse espírito do engano falando falsamente na boca dos profetas. E a característica do profeta é ter o discernimento espiritual. A gente vai ver em todas as histórias de profetas um discernimento espiritual. A gente falou, por exemplo, de Daniel, que Daniel, ele pega a profecia de Jeremias, ele discerne os tempos. Também é um discernimento espiritual, por discernir o espírito da profecia que tinha sido falado através da boca de Jeremias. Aí ele falou: calma aí, 70 anos já passou, já está na hora da gente sair fora do exílio, entende? E aí começa todo aquele mover para que eles saiam mesmo, realmente. Então, é uma característica do profeta ter o discernimento espiritual. Por muitas vezes eu vi o pastor Amós sendo usado assim, com discernimento espiritual assim, extraordinário, assim, muito aflorado mesmo, um discernimento espiritual assim, muito diferenciado, vamos dizer assim, e de maneiras assim diversas. Eu vou contar uma história para vocês. Por exemplo, a gente teve uma conferência profética no interior de São Paulo. E aí nessa conferência profética, era numa igreja apostólica lá, e o pastor principal, o pastor fundador dessa igreja, estava tendo problema de rebelião na igreja. Havia um pastor do corpo de pastores que estava se rebelando contra ele e queria rachar a igreja. Na verdade, queria tirar o posto dele como pastor principal. E ele falou isso para o pastor Amós, e a gente já foi, aquele período de consagração, né, de jejum, de oração, ia para monte, orava na madrugada, porque era uma conferência profética, nós somos como profetas. Então foi eu, a pastora Vaxi e o pastor Amós. E assim foi um mover sobrenatural do Senhor naquela igreja, sobrenatural. Mulheres que queriam engravidar, que estavam há anos fazendo tratamento e não conseguiam engravidar, engravidaram, entende? E às vezes o problema não era nem a mulher. Teve um caso que era de um irmão. O problema foi que quando ele era criança, ele teve um acidente e os médicos desligaram lá nas partes de baixo, entende? E eles sabiam que o problema era nele, só que ninguém falou para o profeta Amós. Aí na hora Deus tomou ele. Eu lembro que o pastor Amós, tomado pelo Espírito Santo, encostou na barriga desse homem, né? E aí Deus falou: vocês vão ter uma noite assim, tal, chama a minha presença, chama o meu espírito, consagrem o relacionamento de vocês a mim, tal, que eu vou produzir um milagre. Ok, aí eu estou falando de profecia, mas só para contextualizar, que foi um mover sobrenatural do Senhor nessa conferência profética. Mas voltando à questão da rebelião, do pastor lá que estava rebelado. O pastor principal não falou para a gente. Ele falou: tem um pastor que tentou rachar a igreja, que ele está querendo tomar meu posto e tal. Só que não falou o nome.
E a gente foi para um sítio lá, que tinha um lago, pescar, fazer churrasco, toda aquela coisa, né? Comer manga, era interior. E aí, durante aquela tarde, a gente começou a falar sobre projetos que a gente tinha aqui, projetos de crescimento, sonhos e tudo mais. E esse pastor, o pastor principal, também começou a falar sobre honras que o Senhor estava dando à igreja dele, sobre projetos de crescimento, projetos ministeriais, de mudança de igreja, de ir para uma igreja maior e tudo mais. E aí o que acontece? Um dos pastores, ele saía quando a gente falava disso. Ele saía de perto. E o pastor Amós ganhou isso. Na hora de ir embora, o pastor Amós falou no carro, né? Estava eu, a pastora Vasti e o pastor Amós. E aí, o pastor Amós falou, eu já sei já quem que é o pastor rebelado que quer tomar o lugar do pastor lá. Aí nós, quem que é, pastor? Você descobriu mesmo, sério? Quem que é? Aí falou, é fulano. Aí nós, sério? Aí falou, sério. Aí Deus tomou o pastor Amós. E é muito louco, porque Deus toma ele e Deus dirige o carro. Pessoal, você que está assistindo, não é brincadeira. Se um dia você tiver essa intimidade com o profeta Amós, de andar no carro dele, Deus tomar Deus vai dirigir o carro com os olhos fechados, não fica com medo, porque ele faz isso. E é sobrenatural, mas é algo que acontece. E aí Deus tomou e falou, é ele mesmo. Aí, no outro dia, a gente foi lá comprar capinha de celular numa loja e a gente ficou a sós com esse pastor. Porque antes, sempre estava rodeado de gente, toda hora ia a gente orar com o profeta e por aí vai, né? Fora os cultos, que a gente fez vários cultos seguidos. E aí, o pastor Amós perguntou. Falou assim, ô pastor fulano, fulano é meio problemático, né? Você está tendo problema com fulano, não é? Ele falou, é ele mesmo. Ele há um tempo atrás ele saiu da nossa igreja, levou um monte de irmãos da nossa igreja para a igreja que ele estava, não deu certo, ele voltou, a gente acolheu ele, perdoamos ele, mas apesar de nós termos perdoado ele, tal, ele está com algumas atitudes erradas, tal, a esposa dele também, tal. Aí o pastor Amós pegou e aconselhou ele em algumas coisas lá, tal. E assim, a gente viu isso, discernimento espiritual. O pastor Amós, só de ver a atitude desse irmão, que saía da roda de conversa, quando estava falando sobre os sonhos para a igreja, ele saía de perto, ele viu o espírito de rebelião ali. Entende? E tem vários outros. Teve um dia que a gente estava no culto e de repente uma irmã deu 2 tossidas durante a pregação. Tossiu feio assim, uma tosse feia. E o pastor Amós olhou uma vez, na segunda vez ela tossiu de novo, no meio da pregação, assim, todo mundo até se espantou. Aí o pastor Amós falou assim, ó, sem bagunça, sem gritaria, sem zombaria, sem nada, espírito maligno, sai, você não vai atrapalhar esse culto, sai no nome de Jesus. Mandou sair, a mulher ficou zerada, não tossiu mais. Entende? Discernimento espiritual. A gente vai ver durante vários momentos, a pastora Vasti, ela sai do lugar dela, vai lá para o fundo, ela começa a interceder. Aí você vai ver, de repente eu levanto, vou lá para o fundo, começo a interceder. A Terezinha levanta, começa a interceder. Fulano levanta, ou fulano vai para outro canto, começa a interceder. Deus fala, ó, fica um nessa ponta, outro na outra. Começa a interceder. E por aí vai. Discernimento espiritual é uma coisa rotineira aqui na igreja. A gente vê isso, a gente vê que os nossos intercessores têm esse discernimento espiritual. E muitos outros irmãos, vocês também têm. É que às vezes a gente não para analisar se o que eu estou sentindo é de Deus ou é coisa da minha cabeça. Muitas vezes a gente leva para o nosso racional, aí que está o problema. A gente fala assim, é da minha cabeça, esquece. Mas não. Às vezes é o Espírito Santo que está te incomodando e está querendo que tu ajas e tu não age. Entende? E, teve uma vez que a gente foi fazer uma oração durante essa conferência profética. E aí
chamaram a gente para fazer essa oração, aí foi só eu e o pastor Amós. A gente chegou na casa, era a casa de uma menina. A gente tinha que orar por uma menina. E, um calorzão, Carol. E a menina toda de moletom. E aí falaram que, acho que ela estava com depressão e tal. Só que assim, a gente viu aquela família toda desorganizada. Pai e mãe tudo desorganizado. Tipo, o pai vindo de um segundo casamento, a mãe também. E aquele negócio, sabe? E, no final das contas, a menina estava com depressão. Estava se cortando. Mas, não onde que entra o discernimento espiritual? O pastor Amós olhou para ela. Antes de saber da história que os pais foram contando depois, mas o pastor Amós olhou para ela assim. Aí falou assim: você se acha feia, né? Aí a menina baixou a cabeça. Aí o pastor falou assim: na escola as meninas dizem que você é feia, né? E começou a revelar um monte de coisa. Foi um discernimento assim, ele ganhou aquele espírito depressivo da menina, aquele negócio complexo de inferioridade, de se achar feia, de se achar a deslocada, a mal amada, tudo. Ele ganhou, sem os pais precisarem falar, porque era coisa que ela não falava nem para os pais. Ela vivia aquilo, mas o pastor Amós ganhou aquilo ali. E aí, Deus tomou ele e começou a falar coisas tão bonitas para a menina. Disse que a menina era linda e que ela ia dançar lá na igreja. E realmente, essa menina foi restaurada nesse dia. Nesse dia, ela era uma adolescente, rejeitada, se cortava, se achava feia e por aí vai. Ela estava dançando no ministério de dança da igreja. Ela começou a dançar. Ela se viu de uma outra maneira. Deus resgatou ela ali, entendeu? E revelou coisas nesse discernimento espiritual, de discernir o que se passava, de compreender o que se passava. Então, o discernimento espiritual, às vezes é muito confundido de tipo assim, você vê uma pessoa falando em língua estranha e fala assim, ali não é língua de Deus não, aquele ali é da carne. E sempre vai ser da carne, né? Porque sai através da garganta e a garganta é carne. Então, a gente pode estar sendo inspirado pelo Espírito Santo, mas querendo ou não vai ter carne no meio. Mas é muito mais do que isso. O discernimento espiritual, ele vai muito mais além. Ele discerne emoções e intenções do coração. Ele discerne o clima, ele discerne tempo, ele discerne... Fala um discernimento espiritual porque é o Espírito que nos traz, mas não significa que vai ser só para o contexto espiritual. Entende? Então, assim, é muito legal ver essas coisas. E um versículo que eu queria falar com vocês, para exemplificar na Bíblia sobre essa questão do discernimento espiritual, se encontra lá em Atos 16, do versículo 16 ao 18. Uma passagem muito conhecida, que a palavra do Senhor fala: certo dia, Atos 16, do 16 ao 18, fala assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Amém? Então nós vemos nessa passagem que essa jovem, ela era possuída por um espírito de adivinhação, um espírito maligno, um demônio de adivinhação, e que ela era muito conhecida na cidade. Ela dava muito dinheiro para os donos dela, porque ela era uma escrava, e muita gente também se consultava com ela, queria adivinhar a vida. A gente vê isso até hoje, né? E a jovem, ela estava falando a respeito de Paulo e Silas, e o que ela estava falando era verdadeiro. Eles eram servos do Deus Altíssimo, e realmente eles eram servos do Deus Altíssimo, estavam anunciando a salvação. Até aí tudo bem, mas algumas coisas que nos chamam a atenção nessa passagem.
Por exemplo, o nome Deus Altíssimo, ele era um nome usado pelos judeus. E também era conhecido dos gregos. Mas Deus Altíssimo significa o quê? Um Deus muito alto, sublime, mais distante. Que é assim como os judeus se referiam a Deus. Eles não ousavam nem falar o nome de Deus. Então meio que, quase que tornava Deus intocável, né? Não podia ser alcançado. Só que na figura de Jesus, qual que é a promessa? Emanuel, que significa Deus conosco. Então, a própria visão de Deus, apesar de ser um nome conhecido, mas estava trazendo uma visão diferente daquilo que eles estavam pregando, porque através de Jesus já não era mais Deus Altíssimo, mas é Deus conosco, através do Filho que viveu, se sacrificou e ressuscitou. Então a pregação do Evangelho era diferente daquela caixinha que os judeus introduziram também na cultura grega, porque os gregos conheciam o Deus dos judeus, mas o Deus dos judeus não correspondiam com o Evangelho, que o Evangelho foi escandaloso até mesmo para os judeus, não é verdade? Então, a gente vê que assim, é uma meia-verdade que ela estava falando. É verdade? É verdade. Mas no contexto que eles estavam ali fazendo missões, não conseguia concretizar o todo, não conseguia abranger o todo do que eles estavam fazendo. Amém? Então, a nova mensagem de Deus era um Deus conosco através do Filho. Então a salvação era através do Filho, que aí era totalmente diferente daquela caixinha que os judeus tinham criado. Então poderia afastar as pessoas de querer, é mais do mesmo, já ouvimos sobre isso daí. Deus Altíssimo, já ouvimos. O outro ponto em questão dela estar possuída por um demônio, e na possessão desse demônio, ela o seguia, ela disseminava essa mensagem, e assim, ela continuava durante dias, né? Durante dias, ela falando isso. E aí a gente tem que entender o seguinte, presta atenção, ela é uma endemoniada, certo? Se o que o demônio está falando é verdade, isso traz credibilidade para o demônio. Então tudo que o demônio falar, depois que eu aceito que o demônio está falando a verdade, tudo que o demônio falar depois, é verdade, porque o presbítero Gesivaldo falou que ela é usada por Deus, porque a Carol falou que ela é usada por Deus. Você entende na onde que entra a complicação? O demônio queria ganhar credibilidade através da imagem dos apóstolos que ali estavam, porque depois, aí ele ia dominar a região toda, porque os apóstolos, eles pregavam e tinham sinais, prodígios e maravilhas, aconteciam milagres, acontecia cura. Aí ia falar o quê? Os apóstolos disseram que essa menina aqui é usada por Deus mesmo. Então Satanás ia enganar muito mais. Entende? Então Paulo, ele teve a atitude correta no tempo certo. Ele viu que aquilo estava continuando, ele viu que não era a mensagem na qual eles queriam pregar, e ele viu que ela estava possuída por um demônio que estava querendo tirar a credibilidade em cima da imagem deles. Então ele fala, sai. O discernimento de Paulo o levou a tomar essa atitude. Sai desse corpo, no nome de Jesus. Amém? E aí teve mó treta, porque a cidade gostava de ouvir as adivinhações dessa menina, não tinha um problema nenhum de ter evangelistas ali, só que o problema da cidade foi quando os homens de Deus se posicionaram e expulsaram o espírito do engano. Então o discernimento espiritual vai nos levar a situações onde a gente vai ter que se posicionar, e aí vai criar alguns problemas. Amém? Então assim, em outras palavras, os homens de Deus que não se posicionam é permitido, mas os homens de Deus que se posicionam devem ser eliminados. Então por isso que os profetas eram eliminados, eram mortos, porque se posicionavam. E assim também vai ser com o cristão. Se eu, como um cristão, estou lá na minha empresa e me chamam lá para uma roda de umbanda, por exemplo, e eu vou lá e falo, não, Jesus está aqui com vocês também, o que vai acontecer? Eu dei credibilidade aos atos de Satanás.
Eu não discerni os espíritos e eu fui usado por Satanás. E aí, eles vão falar, não, já veio o crente aqui e disse que o que a gente está fazendo está tudo certinho. Entende de onde que entra o discernimento de espírito? Porque o discernimento de espírito te leva a louvar a Deus e a trazer a visão para Deus. Então, seja aqui no culto, tornando o culto racional, ou seja, na nossa vida cotidiana, o discernimento de espírito vai ser usado para evidenciar a Deus e para nos trazer mais na direção de Deus. E nunca para nós mesmos. Amém?